Olá, bem-vindo a mais uma edição do Ordem do Dia, que hoje discute a inclusão social do deficiente físico. A gente se sente mais, digamos, normal, assim. No país das Olimpíadas e das Paralimpíadas, há para-atletas que não conseguem competir. Era de que o número máximo de atletas com deficiência já tinha sido atingido. Uma empresa pioneira mostra o caminho do emprego para pessoas com necessidades especiais. A pessoa é capaz, convence o presidente, abre headcount essa, tem investimento, aí a cultura tá linda, tá todo mundo querendo, e cadê a pessoa? Na entrevista da semana, vamos ouvir a opinião do vice-presidente do Comitê Paralímpico, Misael Conrado. Eu nasci cego, depois de 4 cirurgias recuperei a visão e aos 9 anos eu perdi novamente. No nosso Espaço 10, a arte que podemos sentir e imaginar. Quase no topo da torre, o relógio circular de números romanos e ponteiros pretos marca 3 horas e 52 minutos e acima dele está o sino. Tudo isso e muito mais no Ordem do Dia, programa da TV Cultura, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. No século XXI, é possível perceber que muitos ainda não entendem o significado da frase "todos são iguais perante a lei". Uma parcela da sociedade faz distinções diante de raça, credo, tipo físico, gênero e condição econômica. Um quadro que dificulta as políticas de inclusão social. Cidade do Guarujá, litoral de São Paulo. Com uma ajudinha, a distância entre a areia e o mar ficou menor para Vitor e Pierre. A gente se sente mais, digamos, normal, assim. É gratificante, né? Porque facilita bastante. Duas histórias que se encontram graças ao programa Praia Acessível, uma parceria do governo estadual com a prefeitura e uma ONG. Para Pierre, paraplégico, a imensidão do oceano deixou de ser só uma visão. A cadeira de AVD, ela não tem essa facilidade que a cadeira híbrida tem de andar na areia e levar o deficiente até a água como todos vão, né? Atingido por uma bala perdida aos 10 anos, Vitor comemora o fato de compartilhar a água do mar. É um tipo de inclusão que é meio que fora do comum, que ultimamente não é tudo que é adaptado hoje em dia, né? Então a cadeira ajuda bastante na praia, no verão, então que todo mundo vem pra praia, dá pra gente vir curtir também. Para a maioria das pessoas, entrar no mar é uma atitude simples, corriqueira. Mas para quem tem uma limitação, uma deficiência física, isso é uma verdadeira conquista. É quando programas assim como Praia Acessível se concretizam que a gente vê, na realidade, princípios da Constituição, como o da igualdade e da acessibilidade. Lançada em 2010, a iniciativa acontece em 12 cidades do litoral paulista. Praia, ela é o ponto principal, porque aqui na praia você não sabe que religião a pessoa é, você não sabe que time a pessoa torce, você não sabe. Então é a democracia de fato sendo feita na prática. Há pouco mais de 2 décadas, o Brasil decidiu trilhar o caminho das cotas para garantir oportunidades aos deficientes. O marco foi a Lei 8.213, de 91. Ela obrigou empresas a partir de 100 funcionários a reservarem de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência. Infelizmente, realmente a nossa sociedade ela ainda está muito aquém, né, de ajudar o deficiente, para que o deficiente possa se movimentar dentro da cidade. Então, realmente, ele tem uma dificuldade de buscar cursos, de se qualificar, ir até uma faculdade, né, se deslocar de um emprego até uma instituição de ensino. Né? Realmente, o esforço é muito maior. Uma oportunidade que Daniel abraçou. Ele faz estágio nesta rádio e teve a chance de passar por várias funções na empresa. E chegou num ponto que onde eu trabalhava aqui na empresa, eu já meio que tinha aprendido como funcionava aquele setor. Pensei, por que não tentar algo mais aqui para poder abrir mais um pouco as minhas experiências, saber mais como é que funciona o meio. Embora tenha representado um avanço, a chamada lei de cotas ainda está longe de atingir seu objetivo. A maioria das empresas resiste a empregar deficientes, apontou uma pesquisa com 3.000 gestores de recursos humanos. 8 em cada 10 entrevistados admitiram que só fizeram contratações para cumprir a lei. Às vezes é preciso buscar a justiça.
Nos últimos 5 anos, 82 empresas foram processadas em São Paulo por descumprirem as cotas. No período, o Ministério Público do Trabalho fez 382 investigações e 104 acordos, normalmente com pagamento de multas. Para o advogado, mesmo quando a vaga existe, a pessoa precisa provar do que é capaz. Deficiente físico, ele conseguiu emprego e fez carreira num banco. A gente vê muito nas empresas de todos os portes que muitas vezes o deficiente ele fica rotulado a um certo tipo de trabalho, né? Algo marginal, algo nada importante e não tem a oportunidade de se destacar. No ano passado, os 45 milhões de brasileiros com alguma deficiência ganharam um estatuto. A nova lei, que entrou em vigor este mês, fixou cotas em nível nacional. Na educação, 10% das vagas no ensino superior ou técnico. Na mobilidade, 2% das vagas em estacionamentos. Na moradia, 3% das unidades em programas públicos. Desde 1985, edificações e espaços urbanos são obrigados a seguir regras de acessibilidade editadas pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente tem que cada vez mais construir uma cidade acessível para todas as pessoas. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Mas isso é uma questão, lógico, do poder público. A gente sabe que a nossa missão é importante, mas de todas as pessoas. São Paulo foi uma das primeiras cidades a criar, em 2005, uma secretaria voltada aos deficientes. A secretaria tem a missão de trabalhar e melhorar todas as áreas da vida das pessoas com deficiência, né? Não só a acessibilidade física, mas a gente construir a inclusão verdadeira. Nas 16 unidades da rede Luci Montoro, espalhadas pelo estado de São Paulo, são atendidas 100 mil pessoas todo mês. Criada em 2008 numa parceria da Faculdade de Medicina da USP com o governo paulista, é uma das maiores e mais modernas redes de reabilitação da América Latina. Ações e leis que ajudam a combater o preconceito. O deficiente físico ele não é um coitado, né? Ele é uma pessoa que tem uma dificuldade maior devido a ser debilitado por alguma deficiência, mas ele é uma pessoa normal. Porque se o deficiente físico ele tem acesso à educação, se ele tem acesso a prótese, ele tem muito mais independência e poder de buscar para si mesmo, né, o melhor e brigar por uma vaga de emprego na sociedade de igual para igual com qualquer pessoa. O sonho de uma paratleta de participar da Corrida Internacional de São Silvestre não se concretizou por causa da cota, destinada aos portadores de alguma deficiência. Vamos saber direitinho o que aconteceu no quadro Fora da Ordem. Aos 28 anos, a paratleta Adriele Silva é recordista brasileira nos 100, 200 e 400 metros rasos na sua categoria, T43. Ela começou com atletismo, mas hoje se dedica ao triatlo profissionalmente. Sou a única mulher bem amputada e a única mulher que usa próteses de perna no triatlo. Eu comecei no esporte após minha amputação. Minha amputação foi no final de 2012. Por conta de uma infecção generalizada, onde as extremidades ficaram sem circulação de sangue e veio a necrose dos pés, eu tive que amputar. O esporte entrou na vida da Adriele no início como reabilitação. Depois vieram as corridas de rua, já são 14 no currículo. No ano passado, a Adriele tentou participar da Corrida de São Silvestre pela primeira vez. Ela fez a inscrição pelo site, ficou de receber uma confirmação e não recebeu. Então ela entrou em contato com a organização para saber o que tinha acontecido. Disseram para ela que ela não podia participar, né, Adriele? Por quê? Qual foi a explicação? Isso, a resposta que eu tive era de que o número máximo de atletas com deficiência já tinha sido atingido, que é o número de 80 pessoas participantes. O meu questionamento com a organização é de o porquê limitar a corrida para deficientes com o número de 80. A Lei Brasileira de Inclusão não estabelece nenhuma porcentagem de vagas para deficientes em competições esportivas amadoras. O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê igualdade de interação social em qualquer atividade. Os princípios eles têm caráter também moral. E quando este princípio é elevado
a norma constitucional, ele consagra um direito inalienável, que é de eu ser tratado igual como deficiente perante todos, inclusive perante aos certames, concursos e disputas esportivas. A Ordem dos Advogados do Brasil enviou um ofício administrativo questionando a organização da corrida sobre a imposição de cotas aos deficientes. Em nota, a Fundação Casper Libero, que é uma das organizadoras da prova, disse que a limitação de vagas acontece em todas as categorias, não somente na de portadores de necessidades especiais, e que essa medida visa a segurança dos participantes e, portanto, não foi discriminatória. Não poderia existir essa limitação de pessoas. Pode sim haver um limite mínimo de atletas para participarem, mas eles não podem restringir ao número máximo de atletas com deficiência. Não resta dúvida de que tem que prevalecer sim o princípio da igualdade, dando direito a todas as pessoas com deficiência, sim. Meu nome é Alberto, eu gostaria de saber se o governo é obrigado a dar prótese para portadores de deficiência física. O governo, sim, no meu entendimento, é obrigado a dar prótese, ortose, qualquer outro meio a facilitar a interação desse deficiente com a sociedade em igualdade de condições. Para tanto, basta procurar o SUS, providenciar uma consulta com o médico, a partir daí ele vai constatar um laudo dessa deficiência. O Ordem do Dia faz um rápido intervalo. Na volta, vamos falar de deficientes físicos ao volante. E vamos mostrar também uma agência de emprego dedicada a pessoas com necessidades especiais. O Ordem do Dia está de volta e vai mostrar agora uma empresa que se preocupa o tempo todo com as pessoas que necessitam de cuidados especiais. A própria dona da agência enfrentou o drama da exclusão e o trabalho que ela faz hoje pode ser considerado um caso de sucesso. Mudança radical de vida? A Carolina tem uma história para contar. Eu sofri um acidente de moto quando eu tinha 22 anos. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu fazia educação física e o acidente fisicamente teve a fratura das vértebras e a lesão medular e a limitação das pernas. A primeira reação foi se achar inválida e pensar que a carreira profissional tinha acabado. Mas 3 meses depois do acidente, ela recebeu uma proposta da chefe. Eu trabalhava em casa, que considerava o meu tempo de reabilitação, né, a minha dependência maior naquele momento, e eu montava as aulas que os outros professores aplicavam. Então eu voltei para a minha área, usando a parte de inteligência da minha área e a minha experiência. O trabalho aumentou e se tornou mais importante a cada dia. A Carolina retribuiu da mesma maneira como ela foi acolhida após o acidente. Hoje ela ajuda profissionais com alguma deficiência física a se encaixar no mercado de trabalho. A gente vai na empresa, diz que a pessoa é capaz, convence o presidente, abre headcount tem investimento, aí a cultura tá linda, tá todo mundo querendo, e cadê a pessoa? E o recrutamento e seleção é aquela cerejinha do bolo, sabe? Chegou a pessoa, tá aqui a pessoa e a inclusão efetiva. Então, qual que é o maior ganho de tudo isso? É ver a vida das pessoas se movimentando. Segundo o último censo do IBGE, dos mais de 45 milhões de brasileiros que declararam ter alguma deficiência, 20 milhões exercem algum tipo de atividade. Eles representam 23,6% da população ocupada no Brasil. A lei de cotas é uma das responsáveis pela garantia do emprego a esses profissionais. A lei de cotas garante a sua vaga, é uma vaga com uma preferência de vaga, vamos dizer assim, para você ter a chance de mostrar que você pode. Mas o deficiente tem que mostrar que ele consegue trabalhar. Ricardo foi o primeiro deficiente visual a passar no concurso para procurador do estado de São Paulo. A perda da visão aconteceu quando ele era criança, por um problema de catarata. Ele foi se adaptando naturalmente e venceu todos os desafios. O primeiro ponto é partir do princípio que se alguém pode fazer, você também pode. E tem que buscar fazer isso da melhor forma possível, né?
Os portadores de deficiência física ganharam mais independência na locomoção quando começaram a surgir os carros adaptados, especialmente para eles. Conquistaram também vagas em estacionamentos e acessibilidade a locais de grande movimentação de pessoas. Fique por dentro desses direitos. A Lei 13.146 prevê que os portadores de deficiências física, visual, mental ou autismo podem se beneficiar da isenção de impostos nos veículos que custam até R$ 70 mil. O solicitante fica livre do pagamento do ICMS, do IPI, além do IOF em caso de financiamento. Em alguns estados, há isenção também do IPVA. O desconto pode chegar a quase 25% do preço de tabela. Para conseguir o benefício, é necessário obter um laudo da Receita Federal assinado por um médico credenciado ao Sistema Único de Saúde. Quem comprar o carro com desconto tem que ficar com o mesmo veículo por 2 anos. Já o portador de deficiência física severa conta com transporte gratuito diferenciado na cidade de São Paulo. É o Serviço de Atendimento Especial, o Atende. Para se inscrever no programa, é necessário preencher um formulário disponível no posto de atendimento da SP-Trans ou nas subprefeituras. Em âmbito nacional, em 2004, entrou em vigor as leis 10.048, que determinam o atendimento prioritário às pessoas com deficiência e acessibilidade em sistemas de transporte, e a 10.098, que trata da acessibilidade a edifício, vias públicas, equipamentos urbanos, de comunicação e de informação a portadores de necessidades especiais. E chegou o momento da entrevista da semana. A nossa entrevista de hoje vai unir duas coisas muito importantes para a sociedade: o esporte e a justiça. O nosso entrevistado é formado em Direito e é vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro desde 2009. Mas, mais importante do que isso, Misael Conrado foi eleito em 1998 o melhor jogador do mundo no futebol de 5 e trouxe para o Brasil 2 medalhas de ouro nas Paralimpíadas de Atenas em 2004 e Pequim em 2008. Misael, você teve que vencer uma verdadeira corrida de obstáculos na sua carreira e na sua vida para chegar ao primeiro lugar. Eu queria que você contasse resumidamente como é que foi sua trajetória. A minha história é uma história que se inicia com um desafio bastante grande. Eu nasci cego, depois de 4 cirurgias recuperei a visão e aos 9 anos eu perdi novamente e acabei me tornando cego total aos 13. Na realidade, eu tinha um sonho quando criança de ser um jogador de futebol. No primeiro momento foi bastante difícil, porque você imagina para uma criança pensar que o seu sonho não será realizado, é bastante difícil. E aí eu fui ao Instituto Cegos Padre Chico, lá eu encontro um pessoal jogando futebol. Aquilo mudou muito a minha maneira de perceber a cegueira e a partir daí tudo aconteceu com muita naturalidade. Misael, agora quero falar com o lado advogado. A chamada Lei de Cotas, que é de 1991, estabeleceu que as empresas com um determinado número de funcionários são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Depois de mais de 20 anos, você diria que ela atingiu os objetivos? Acho que ela cumpriu parte do seu papel ao longo desse tempo, mas acho que há muito o que fazer. Nós precisamos atuar para que, de fato, esses direitos sejam efetivados, porque se nós garantirmos os direitos já consagrados em nosso ordenamento jurídico, sem dúvida que a vida da pessoa com deficiência será muito melhor. A igualdade de oportunidade, ela de fato acontecerá no Brasil. E na prática, o que a gente observa? As empresas estão contratando as pessoas para tratá-las com dignidade, dar um emprego digno, ou são funções marginais apenas para cumprir a cota e cumprir a lei? Nós temos bons exemplos de empresa que tem de fato uma política de empregabilidade, mas na maioria dos casos as empresas contratam apenas para dizerem que estão cumprindo a lei. Certamente esses casos não atendem o espírito da lei, porque o espírito da lei é de trazer oportunidade para a pessoa com deficiência e não meramente um recurso proveniente da caridade de uma determinada empresa, que aliás paga esse recurso porque acaba sendo mais barato do que pagar a multa imposta pelo Estado. A falta de informação e a falta de oportunidade que as pessoas a falta de oportunidade que as pessoas têm de conviver com as pessoas com deficiência, isso eu acho que é um entrave para essa convivência mais saudável e para a igualdade de oportunidade, que eu acho que é o que mais falta para a pessoa com deficiência no Brasil.
Oi, meu nome é André e eu gostaria de saber se o empregado com deficiência possui estabilidade. Esse deficiente que possui um cargo dentro da cota, ele não tem estabilidade. Se esse deficiente for despedido, a empresa, ao ocupar esse cargo que está aberto para qualquer outro deficiente ou qualquer outra pessoa que possua deficiência, eles têm que estar nas iguais condições desse deficiente demitido. Vamos a mais um rápido intervalo. E na volta, o Ordem do Dia vai mostrar 2 exposições na Pinacoteca do Estado de São Paulo, dedicadas aos deficientes visuais. A inclusão social, na opinião do presidente da seção paulista da OAB, Marcos da Costa. As dificuldades de inclusão de uma pessoa com deficiência física costumam ganhar atenção nas conversas rotineiras. Mas apesar do interesse geralmente demonstrado por todos, de dirigentes de empresas a entidades de classe e do poder público, a realidade é ainda bem diferente. A falta de políticas públicas e de iniciativa na esfera privada formam um abismo entre a acessibilidade de fato e os deficientes físicos. Apesar dessa realidade, um avanço acaba de acontecer esse mês, com a entrada em vigor da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A legislação imprime conquistas, como o aprimoramento da infraestrutura escolar para atender os alunos portadores de deficiências. Expressa também uma série de outros direitos relativos à vida, à saúde, à habitação, à profissionalização, ao trabalho e à previdência social. A seção paulista da OAB, através da sua Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, atua em várias frentes e esse ano quer chamar a atenção para o tema da inclusão, com a realização de um grande evento no segundo semestre, dia 25 de setembro, provavelmente na Avenida Paulista. Vários parceiros já se engajaram na iniciativa. São advogados, empresários, músicos, entes públicos e atletas paralímpicos. E a OAB também segue dando alertas sobre situações em que a exclusão afeta os deficientes. Nesse mês de janeiro, pedimos aos organizadores da Corrida de São Silvestre que mudem o regulamento da prova. Há apenas 80 vagas para corredores nessa categoria. Achamos que se trata de discriminação por ser restritivo. Faço aqui uma convocação. Procure saber, de fato, quais são as barreiras enfrentadas pelo seu colega, amigo, vizinho, parente, enfim, alguém portador de deficiência. Fique atento ao tema, discuta, reflita e leve questões para as pessoas do seu meio. É uma forma de ajudar a construir uma cidadania inclusiva e uma sociedade mais justa. 2 exposições em cartaz na Pinacoteca do Estado de São Paulo são voltadas aos deficientes visuais. E é para lá que nós vamos no quadro de Lazer e Cultura, Espaço 10. As placas táteis revelam o que alguns olhos não veem. E os áudios nos fones de ouvido fazem a descrição mais detalhada das imagens. Quase no topo da torre, o relógio circular de números romanos e ponteiros pretos marca 3 horas e 52 minutos e acima dele está o sino. Uma exposição sensível não apenas para os deficientes visuais, mas para o público em geral. É uma oportunidade nova, é uma oportunidade que a gente não costuma ter de enxergar de outra maneira. Nós somos muitos, não somos fracos, somos sozinhos nessa multidão. Nós somos só um coração sangrando pelo sonho de viver. O que torna essas obras ainda mais especiais são os autores. Todos pessoas com deficiências visuais que participaram de um curso de fotografia na própria Pinacoteca do Estado de São Paulo, onde as imagens estão em exposição. Ao lado das obras, textos em braille e códigos QR que direcionam o visitante com o smartphone a um link com depoimentos de cada fotógrafo. Vindo cantando em cima de nós, né? E eu resolvi fotografar de onde estava vindo os sons dos pássaros.
E aí saiu a foto dessa árvore com as folhas bem verdes, o sol batendo nas folhas, ficou muito bonito. Fazer mexer com a imaginação dele, eu achei isso interessante. Isso mexe com a nossa também, porque você está ouvindo, você viu, você está ouvindo e tem que tentar visualizar essa imagem que você acabou de ver. Em outro andar do museu, uma galeria tátil também estimula o conhecimento das obras pelas mãos. Mas aqui o toque nas esculturas, que são do acervo da Pinacoteca, é permitido apenas para os deficientes visuais. A gente entende que o acesso à cultura faz parte dos direitos humanos fundamentais e para alguns grupos a gente precisa de algo mais do que apenas ter uma programação disponível, ter um dia de entrada gratuita. A gente tem que ter ações mais proativas e é o que a gente tenta fazer com esses programas educativos inclusivos. Nós somos muitos, não somos fracos, somos sozinhos nessa multidão. Nós somos só um coração sangrando pelo sonho de viver. A Galeria Tátil fica em exposição até janeiro de 2020 na Pinacoteca e é preciso agendar as visitas orientadas. Já a mostra de fotografias vai até o dia 3 de abril deste ano. A visitação ocorre de terça-feira a domingo, das 10 horas da manhã às 5h30 da tarde. O ingresso custa R$ 6. O Ordem do Dia está terminando. Esperamos que todos tenham gostado de mais essa edição. Voltamos na semana que vem com um tema diferente. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau!